Boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Simplifique com a TCD, nas terças-feiras, às 20 horas, e hoje com o tema dor recorrente, o que está sendo ignorado ou esquecido no seu atendimento. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Ellen. Eu tive que sair e entrar novamente porque o Instagram não me notificou. Por favor, soltam coraçõezinhos para as pessoas verem que eu estou ao vivo. Hoje foi difícil o Instagram me notificar. Não foi fácil. Tive que entrar e sair mesmo. Boa noite, Rocil. Boa noite a todos, Abadia. Então, estamos aqui no Simplifique com a TCD, nas terças-feiras, com dor recorrente, o que está sendo ignorado ou esquecido no seu atendimento. Então, boa noite, Ivete. Isso a gente sempre fala para os nossos alunos do curso da TCD. Às vezes você faz e não dá certo. E o que nós precisamos fazer nos nossos atendimentos que é essencial? Uma maravilhosa anamnese no nosso paciente. Precisamos fazer uma anamnese para nós sabermos o que está acontecendo com esse paciente, o porquê que você faz e não melhora. E eu vou dar uma dica que os nossos alunos sabem. Perguntem de cicatrizes e tatuagens no corpo. Eu já peguei pacientes que de sensibilizar uma cicatriz, eu melhorei 50% da dor na hora no consultório. Tá, boa noite. Boa noite, Ângela. Então, primeiro item de dor recorrente, anamnese. E aí você às vezes pergunta para o paciente se tem cicatriz, depois da terceira ou quarta sessão, ele está tratando uma dor lombar, uma dor inguinal, uma dor de virilha, alguma coisa, e ele olha para você e diz assim, eu esqueci de te falar que eu fiz cirurgia de hérnia inguinal e tenho 2 cicatrizes. Aí você faz a cicatriz e ele melhora, né? Então, é a primeira pergunta a se fazer numa bela anamnese. Sem isso, você não vai para frente, tá? Eu vou falar alguns itens aqui e tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Você trata, melhora e semanas depois a dor volta com aquela mesma dor. Por que que isso acontece? Emoções não processadas, memória celular da dor, inflamação silenciosa. Aonde começam essas inflamações? Quem me responder aqui ganha uma bala de canela. Inflamações silenciadas no corpo. Começa onde? No intestino. Sobrecarga energética, protocolos que tratam o sintoma e não a raiz. E se o seu paciente melhora e depois piora, talvez
o problema não seja o protocolo, mas o nível em que você está tratando dele. Diferenciar a dor aguda da dor recorrente, inclusive quando você faz um tratamento para hérnia lombar e o paciente sai super bem, 24 a 48 horas sem fazer academia, mulher sem varrer, sem passar, sem lavar louça, tá? Sem caminhada, sem corrida, porque nós estamos desinflamando o corpo com acupuntura. Aí a pessoa tá ótima, vai fazer tudo que não pode e a dor volta. Ah, eu fiz acupuntura e a acupuntura não deu certo. Claro, né? Claro. Pacientes que terminam o tratamento estão ótimos e eu sei que eles são agrônomos e você pede, olha, por favor, não carrega saco nas costas. Depois de 3 meses ele foi lá, esqueceu e carregou um saco de 25 quilos, estourou a hérnia de novo. Só que o que acontece? Cada vez que você vai ter que refazer esse tratamento, vai demorar mais para fazer efeito. Prestem atenção nisso, que eu acho que eu nunca falei, nem nas minhas aulas, nem nos meus vídeos e nem aqui, nas minhas lives. Sistema nervoso e memória da dor. Professora, o que é essa memória da dor? Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou explicar essa memória da dor através de uma paciente minha, que ela era uma antiga secretária, e ela tinha uma dor cervical bárbara, que vinha para o braço, uma hérnia cervical entre C5 e C6, e além disso uma artrose muito grande. E nós fazíamos tudo que vocês possam imaginar. Até um dia que ela foi num neuro, e o neuro deu um remédio para ela, né? Um anticonvulsivante, que vocês sabem, eu não vou falar o nome aqui, que eles estão usando para tratar enxaquecas e dores neurológicas. E aí, eu não entendi, como eu conheço o médico, eu fui perguntar para ele. O que ele me falou, e eu achei muito interessante isso, que toda dor crônica, muito crônica, de muito tempo, ela fica enraizada no cérebro. Eu achei, falei assim, cara, não pode. E essa dor crônica você só tira com remédios anticonvulsivantes. Enxaquecas graves, eles estão tirando com anticonvulsivante. Porque a memória da dor fica aqui. E aí eu fui estudar na acupuntura. O que nós poderíamos fazer para eliminar essa memória da dor no nosso paciente? VG20 e os 4 deuses, ou os 4 cavaleiros, mais o VG24. Isso vocês colocando, principalmente se vocês usarem aqui no dedo, que nós temos o VG20 aqui no dedo com os cristais, mentalizando, tirar a memória da dor do seu paciente. Eu já faço isso há muito tempo no consultório. Eu melhoro muito o meu paciente. Porque as dores crônicas de muito tempo
elas estão enraizadas no cérebro. Então, Ângela, exatamente isso. Lembrar daquela pessoa que sentia dor no membro amputado. Da onde que vem? Daqui de dentro. Então, eu achei esse tema muito interessante, porque eu quis falar para vocês, né, sobre essa dor crônica recorrente e que nós precisamos trabalhar a memória dela. Tá? E outra coisa também, porque eu trato muitos idosos no meu consultório, e eu sei que nossos alunos também tratam idosos. O que acontece? O idoso, se você chega e diz assim, eu estou exatamente com um idoso aqui no meu consultório. Ele chegou na primeira sessão, esse idoso, ele não falava nada. Eu falava com a irmã dele e eu fiz uma harmonização. E ele veio porque ele não dormia à noite, ele ficava andando a noite inteira. E depois da primeira harmonização de órgãos, ele dormiu a semana toda e ele voltou no consultório, na segunda sessão, conversando muito comigo. Ele não tinha conversado. Contando a história, contando com quem que a filha era casada, se eu conhecia o médico que a filha dele era casada, eu conhecia. Só que na terceira sessão, ele chegou para mim e falou assim, doutora, eu não senti nada na acupuntura. E eu não vou continuar fazendo. E eu falei, tudo bem, então nós vamos descansar, o senhor vai ver como que o senhor vai ficar, e se a acupuntura fez diferença, aí a gente marca outra sessão. Conversei com a filha dele pelo telefone, e ela falou que ele estava maravilhosamente bem, que ele estava dormindo, e daí ele não podia reclamar. Vocês entenderam, né? Faltou para ele, porque cada vez que ele reclamava, a filha ia atrás de alguma coisa para fazer, porque ela dava atenção ao pai. Prestem atenção nos pacientes de vocês. Tá? A emoção reprimida como gatilho. Isso, atenção. Emoção reprimida como gatilho anti-inflamatório, tá? Foi dos idosos. Campo energético e repetição de padrão. Por isso, os nossos pacientes, nós não podemos ficar repetindo padrões, protocolos nos nossos pacientes. Nós precisamos mudar. Nossos alunos sabem que nós, em idosos e crianças, a gente não pode fazer uma harmonização total. Nós precisamos repartir a nossa harmonização. Órgãos, depois vísceras, depois órgãos e vísceras. Tá? Porque é muito forte para eles e para as crianças também. Onde os profissionais estão errando? Tratam somente a estrutura, ignoram o histórico emocional, que para nós na TCD é fundamental. A emoção do nosso paciente. Não investigam o padrão repetitivo e dão alta sem o equilíbrio, o reequilíbrio profundo. E aí o que acontece? Recorre à dor. Por isso que na nossa técnica da TCD, ela é maravilhosa. Ela tem um leque em que nós podemos começar com a dor
e aí nós partimos para o emocional. E quando nós fazemos uma harmonização, madeira, fogo, terra, metal e água, nós estamos tratando tanto o órgão, quanto o meridiano, quanto a emoção. O cristal sabe se pode tonificar ou sedar, e ele tem uma precisão no comando. A dor, quando volta, eu achei lindo isso aqui, é um pedido de aprofundamento no tratamento de vocês. E não, isso mesmo, Ângela, não podemos pular etapas. Não podemos. Se o paciente já voltou com a mesma dor após a alta, você investiga o emocional na sua prática, que é muito importante. A dor pode ser um padrão repetitivo do inconsciente, tá? Agora, a dor não é o problema, é o sintoma. Muitas pessoas tomam remédio, fazem fisioterapia, fazem massagem, melhora, e depois de um tempo, o que acontece? A dor volta. Por isso que a acupuntura, por isso que a TCD, por isso que os nossos tratamentos com os cristais são maravilhosos. Porque se você não tratar o emocional, você só vai tratar o efeito da dor e não a causa que está no fundo emocional. A memória emocional do corpo, na visão da medicina tradicional chinesa, cada órgão guarda uma emoção. Lembra que eu falei para vocês agora, né? Madeira, fígado, raiva. Fogo, coração, ansiedade e depressão. Pulmão, metal, tristeza, e o acoplado dele, que é o intestino grosso, é o nosso luto. O baço é a nossa preocupação excessiva e o rim é o nosso medo. E não esqueçam de trabalhar suprarrenal, que é pânico e pavor. Porque a suprarrenal, ela que enraiza as emoções. Além da suprarrenal, os paravertebrais, os pontos Roatot, é onde se localizam as dores tanto físicas quanto emocionais. Se a emoção não é resolvida, o corpo volta a somatizar. Enquanto você continuar vivendo da mesma forma emocionalmente, seu corpo continuará reagindo da mesma forma fisicamente. Por isso, gente, a anamnese é muito importante, porque vocês precisam dialogar e conversar muito com os pacientes de vocês. Padrões repetitivos. A dor volta quando? Você volta para o mesmo ambiente tóxico. E o que nós temos para limpar os nossos ambientes tóxicos? Lembra que eu falei que a TCD é um leque de atendimentos. E quando você percebe que o seu paciente está dentro de um ambiente tóxico, o que vocês fazem? A limpeza energética da casa. E nós podemos fazer isso sim com a TCD. Nossos alunos sabem. E ele continua dizendo sim quando ele quer dizer não. Não respeita os seus limites, vive em alerta constante, o sistema nervoso nunca relaxa. E foi isso que eu estava conversando com a Ângela antes de começar a live.
que eu uso muito o parasimpático, para ele acalmar. Tá? Inflamação crônica silenciosa atrapalha, sim, o nosso tratamento. Estresse constante, aumento do estresse, aumenta o cortisol e aumenta a inflamação. Aumentando a inflamação, a dor recorrente volta. Deu para vocês entenderem toda a nossa sequência de tratamentos durante o curso da TCD? E isso, gente, por favor, não é com agulha. Lógico que eu uso, por exemplo, quando eu tô lá em cima com o meu sistema nervoso, que eu preciso acalmar o parasimpático, eu pego uma agulhinha de estética e eu mesma coloco aqui para dar uma acalmada, depois eu tiro e já coloco um cristal na outra orelha, tá? Então, isso, né, que você trata órgão, meridiano, emoção, se precisa tonificar ou sedar, isso só funciona com cristal. Não funciona com semente, não funciona com estirper, não funciona com agulha. Por isso que os cristais programados são maravilhosos, tá? Dando um fechamento para vocês agora, tá bom? A dor que volta não é fraqueza, é um pedido urgente de mudança para nós profissionais. Fazendo uma harmonização emocional, um reequilíbrio energético e a técnica Coraza para dor. Tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso que nós falamos? Querem perguntar alguma coisa? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube. Podem perguntar, a gente tenta responder. O que eu não souber, eu vou perguntar. Vou pesquisar e vou responder vocês. E eu achei muito lindo isso, né? A dor que volta não é fraqueza do profissional, nem do paciente. Melhor, do paciente, sim. É um pedido que exige mudança. E a mudança vem do profissional e do paciente, através da nossa anamnese. Os cristais Coraza são profundamente geniais e fantásticos. Sou prova viva dessa maravilha. Renata, dificuldade para tratar oncologia. Renata, realmente, a parte de oncologia, ela é muito complicada. Assim como, Renata, todas as doenças autoimunes, todas as doenças novas que estão surgindo agora. Nós não prometemos, na nossa técnica, nós não prometemos cura, de jeito nenhum. Mas a TCD, ela é um leque em que você vai melhorar toda a parte da dor da oncologia. Então, por exemplo, citando um exemplo para vocês, uma amiga da minha filha, ela com 32 anos na época, na mesma idade da minha filha, ela descobriu um câncer no seio. E estava muito grande o nódulo, ela precisou fazer químio, depois rádio e depois fez a cirurgia.
O que ela teve na químio, Renata? Arroxou todas as unhas dela, da mão e do pé, e ela não podia fazer isso, Renata. Ela não podia tocar nas unhas. Ela gritava de dor. O que nós fizemos? Nós fizemos a TCD da mão. Nós fizemos pontos para oncologia, aumentando a imunidade, tá? Nós temos um tratamento para aumentar a imunidade, para ela não ter efeito colateral da químio. Em uma sessão, ela não teve dor mais. Tá? O que eu fiz também? Coloquei os cristais nos pontos Bafem. Aliás, aqui é Bafem, né? O Bafem, o Baxi. Pus no Bafem e pus no Baxi. Coloquei cristal, sabe aquelas agulhas que você coloca aqui no meio dos dedos, né? E nós damos, Ivete, tanto para odontologia, não, tanto para oncologia, quanto para doenças autoimunes, que nós temos muitos vídeos aqui, uma qualidade de vida. Muito o professor Minami fala isso. Nós damos uma qualidade de vida para o paciente, a gente não promete cura, principalmente na doença autoimune, tá? Ivete, sobre o trauma ficar alojado no cérebro, pode repetir? Não é um trauma alojado no cérebro, Ivete, é a dor alojada no cérebro. Quando existe uma dor crônica, o cérebro pega essa dor e com qualquer tratamento, você não consegue melhorar essa dor, a não ser com remédios anticonvulsivantes. Tá? Entendeu? Então, é a dor que fica na memória na cabeça. E daí não é com qualquer remédio que você passa. Então, eu aperfeiçoei o VG20 com os 4 deuses e o VG24 aqui. Tá? Boa noite a todos que estão entrando. A dor fica alojada numa memória celular dentro, tá? E onde ficam essas dores? Tem toda essa explicação na nossa aula. Onde fica essa dor? No ponto de aurículo na suprarrenal e tá nas primeiras folhas da apostila e nos paravertebrais. Todas as dores, tanto físicas quanto emocionais, ficam situadas no ponto Huatô, a meio tsum da coluna dos pontos VG20. Por isso que quando você faz moxa, faz a TCD, marca no VG, é a melhor coisa que existe. Porque da coluna ele vai direto no ponto da dor. Beleza. Acho que respondi, né? A memória da dor, tá? Mais alguma pergunta? Imagina, Ivete. Por isso que a gente fala, né? A gente tem coisas, por exemplo, que nem essa aula que eu dei agora, não tem na plataforma. Muitas lives minhas, eu tenho mais de 1.100 lives no YouTube. Muitas lives minhas estão só aqui. Por isso que é bom acompanhar quem está no curso, a professora Linéia, nas terças-feiras. Tá? Antes de começar, boa noite, Luzia. Antes de começar o nosso atendimento, antes de começar a live, uma paciente minha
ela me passou uma mensagem que a cachorrinha dela estava muito agitada, muito agitada. Desci, porque meu consultório é embaixo, peguei o nosso mapa da TCD, né, de cachorros, e fiz exatamente os nossos pontos emocionais. Xemém, simpático, parasimpático, subcórtex e coração. Tá? Só isso. Me respondeu um pouquinho antes de eu começar a live que ela estava super agitada e que ela deu uma acalmada e dormiu. É impressionante, né? As lives são super aulas. Gente, vocês não imaginam, né? A cada live eu escolho um tema e eu fico durante a semana inteira pensando. E eu fico pesquisando sobre esse tema. É muito legal. Eu pesquiso no Google, eu pesquiso no IA e eu vou fazendo isso aqui, ó, para vocês. Porque eu também não decoro tudo, né? Ó. E tudo anotado aqui do lado. Tá que nem apostila, que a gente anota tudo do lado. Né, Ellen? Por isso que eu digo que sempre suas lives são verdadeiras aulas. É divino isso. Obrigada, Ângela. Obrigada. Então não esqueçam, por favor, a anamnese completa do paciente de vocês, né? Cicatriz. Conversem com o paciente de vocês. Tá? Vejam os idosos. Façam carinho nos idosos. Deem o role para os idosos. Tá? Se alguém quiser e tiver algum tema que queira que eu fale, por favor, manda no privado para mim. Ó, professora, fala sobre isso. Daí eu vou dizer se eu já falei ou não. Que bom que a sua anamnese está fantástica, maravilha. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Até quinta, no nosso Café com a TCD, onde no café a gente responde dúvidas dos nossos seguidores e fazemos os nossos tratamentos online. Bebendo água. E aí, quinta-feira, tomara que tenha alguém, né? Alguém que queira tratar. Comida natural para idosos não dá para dar só bolacha, claro, né? E outra coisa, Luzia, para idoso, prestem atenção. Você falou aqui e eu vou falar mais uma coisa. Idoso não sente sede. Idoso, você precisa dar água. E usem um ponto maravilhoso para idoso. Qual é? Os nossos alunos sabem. É o ponto R10. O ponto R10 é atrás do joelho e ele é água de água. E você precisa colocar esse ponto R10 em todas as pessoas idosas. Porque eles não bebem água. Eles não sentem sede. E você precisa dar água para o seu paciente. E dar água, pedir para o cuidador, tipo, a cada 10 minutos dá um golinho de água. Tá bom? Isso aí, pessoal. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe vocês.